Presidente Lula, hoje a festa da firma é no Palácio do Planalto. Na verdade, a festa está acontecendo lá na Granja do Torso, que não é bem uma festa, mas vai ter um almoço de confraternização, né? O balanço do ano e o que vem por aí. O presidente Lula iniciou a fala dizendo aos ministros que terão que definir o lado, né, que eles estão. Está na nossa página já essa reportagem do Lucas Borges. Eu não sei, a gente já tem o trechinho do VT do presidente Lula, Giovana? Ainda não. O presidente Lula ele faz essa última reunião ministerial do ano com foco nas eleições de 2026. Né? Ele abriu a reunião por volta das 9h40, com uma avaliação sobre como será o pleito. O que disse Lula? Abre aspas, ninguém muda de posição a não ser em momentos extremos. E esses momentos extremos são as eleições que se aproximam no ano que vem. No ano que vem, as pessoas terão a oportunidade de escolher que tipo de país eles irão querer. Vão ter que escolher. Aí disse ele, vocês vão ter que decidir um lado, o recado dele para os ministros. Nós vamos ter que criar a ideia da hora da verdade para mostrar quem é quem nesse país, quem faz o que nesse país. E eu tenho a impressão que o povo ainda não sabe, tenho a impressão que não conseguimos a narrativa correta para fazer com que o povo saiba fazer uma avaliação das coisas que aconteceram. Então tá aí, ó, ele começou dando um pito aí nos ministros ao dizer que é preciso escolher um lado e que nós ainda não conseguimos mostrar o que nós estamos fazendo. Tá certo, Lula, ou Josias, nesse início de avaliação que ele faz? Ele está se baseando na pesquisa, né, Fabíola? Acabou de sair uma pesquisa Quest que mostra que, embora esteja estabilizada a avaliação do governo, ele não consegue deslanchar, ele não consegue melhorar a sua imagem a ponto de sair do vermelho. Hoje está ali num empate, um ponto percentual mais vermelho do que azul, a aprovação do presidente. Então ele está lidando com a realidade. E é até meio constrangedor, porque se você considera que do outro lado há uma oposição que não cansa de errar, parece que quer subverter até o brocardo, mostrar que é errando que se aprende a errar. Então, diante de uma oposição tão precária, o fato de o governo não deslanchar, não vender o seu peixe, um peixe que imagina ter condições de reeleger o presidente da República, ou que será suficiente para reelegê-lo, é constrangedor que não consiga fazer. Né? E o Lula está dando o recado dele, está atribuindo a dificuldade de compreensão, que na visão dele encobre a visão do eleitorado, dificulta a percepção do eleitorado, ele atribui tudo isso à polarização. E aí está cutucando os seus ministros do Centrão, ministros que integram partidos que estão se bandeando para projetos alternativos em 2026, já não estiveram com o Lula em 2022, depois da eleição se apropriaram, mantiveram-se ao redor do orçamento e ocuparam espaços em cofres nas proximidades de cofres da esplanada. Por mais que os partidos se distanciem, continuam lá os ministros. E o Lula está dizendo, agora chegou a hora da verdade, vão ter que fazer as suas opções. Agora, seja qual for a opção dos ministros agora, Fabíola, ou o posicionamento dos respectivos partidos durante o processo eleitoral, uma coisa é invariável. Não se sabe ainda quem vai ser o próximo presidente da República. Há percepções as mais variadas, mas sabe-se de antemão que, seja quem for, ele renderá homenagens ao Centrão lá adiante, oferecerá cargos ao Centrão na máquina do governo e terá que negociar com o Centrão, porque o Congresso, o próximo Congresso, será novamente de maioria conservadora e o Centrão, de novo, vai dar as cartas no Legislativo. Então, o Lula está fazendo o jogo dele, tentando atrair esses partidos ou pedaços dele para o seu lado no processo eleitoral. Agora, esse desfecho é invariável. Seja quem for o próximo presidente, o Centrão vai continuar fazendo a festa, Fabíola. Quando o Lula diz
Sakamoto, que é preciso escolher um lado, e ele deixou isso, ele fala que a sociedade brasileira vai escolher um lado, mas eu acho que é como a política brasileira vai se desenhando, né? A gente tem visto isso. É o que alguns falam que é polarização, outros falam que não existe uma polarização, mas ele fala isso exatamente em relação aos seus ministros, né? E alguns já até escolheram um lado. Tem mais gente ali para escolher um lado? Hoje o grupo de ministros do presidente Lula não está com ele totalmente, você acha, Sakamoto? Bom, eu acho que o grupo de ministros em si está. Agora, os partidos desses ministros, não necessariamente. Eu acho que essa é a grande diferença na história. Inclusive, teve até punições já, União Brasil, com relação a ministro do Lula que decidiu não entregar o cargo, né? Então, isso a gente já teve. Agora, o que o Lula está fazendo com essa cobrança em cima dos ministros, é um recado às estruturas partidárias, do tipo, olha, vocês estão com a gente ou vocês estão contra? Né? E eu acho que nesse sentido não é nem um ame ou deixe-o, né, do Lula, né? É uma questão, na verdade, mais complexa. Os partidos que estiverem na estrutura do governo, eles vão ter que fazer uma opção. Ou eles deixam o governo, ou eles deixam os cargos, né? Ou eles, pelo menos, declaram neutralidade na disputa de 2026. Porque você vai pegar um partido que fizer oposição ferrenha a Lula, estando com cargo no governo, vai soar um tanto quanto hipócrita ou oportunista. Aí você vai falar assim, mas tem partidos que querem entregar, querem sair, em termos. Você tem os partidos que estão na base do Lula, nunca entregaram para o Lula totalmente a quantidade de votos que eles têm. Você tem os partidos como MDB, União Brasil, PSD, mesmo o PP, que também tem cargos no governo Lula. Vamos lembrar que o PP tem a Caixa Econômica Federal, né, por exemplo. Né? Então, você vai pegar esses partidos, que é mais do que muito ministério, em capacidade de impacto. Então, você vai pegar esses partidos, nunca entregaram na totalidade os votos para o Lula das suas fileiras. Porém, uma coisa é não entregar o voto, a outra coisa é, na véspera da eleição, esses partidos estarem atacando pesadamente o governo, utilizando a estrutura de governo para reeleger os seus e não reeleger o Lula. Então, o que o Lula está colocando é, olha, quem está comigo, quem não está comigo, por favor, então, não esteja, de fato. A gente conseguiu a fala do Lula. Vamos colocar, que aí você conclui. Claro. Vamos ouvir o que disse o Lula exatamente aos ministros. Essa é a abertura da reunião ministerial, que tem uma previsão de durar aí quase 4 horas, juntando com o almoço depois de confraternização com toda a equipe do governo federal. Vamos assistir esse início no qual o Lula fala para os ministros que é preciso escolher um lado. Não estou ouvindo. Você está ouvindo aí, Josias? Não. Vai ser o ano Agora sim. da verdade. Ou seja, nós temos que criar a ideia da hora da verdade para mostrar quem é quem nesse país, quem faz o que nesse país, o que aconteceu antes, sabe, de nós e o que acontece quando nós chegamos ao governo. Qual foi a mudança que houve na economia, na educação, na saúde, no transporte, sabe, nas políticas de inclusão social, na igualdade racial, na mulher, nos indígenas, nos quilombolas, o que aconteceu, na verdade. Sabe, é importante que a gente tenha noção que nós precisamos fazer com que o povo saiba o que aconteceu nesse país. Eu tenho a impressão que o povo ainda não sabe. Eu tenho a impressão que nós ainda não conseguimos a narrativa correta para fazer com que o povo saiba fazer uma avaliação das coisas que aconteceram nesse país. E o ano que vem é o ano em que a gente tem a oportunidade, não só porque estaremos em disputa, mas porque cada ministro, cada partido que vocês participam, vai ter que estar no processo eleitoral e vai ter que se definir de que lado está. Será inexorável. Será inexorável as pessoas terem que se, definindo, e definindo o discurso que vão fazer. Eles vão ter que defender aquilo que ele acha que pode elegê-lo. E eu acho que nós temos uma força extraordinária. Se a gente for analisar o que os bancos públicos brasileiros fizeram, a gente vai perceber que há décadas os bancos não faziam a capacidade de investimento que estão fazendo agora. Todo tipo de investimento. E nós precisamos fazer muito mais, porque a minha teoria
é que pouco dinheiro na mão do povo resolve o problema. Não tem macroeconomia, não tem câmbio. Se tiver dinheiro na mão do povo, está resolvido o nosso problema. Está resolvido o problema da industrialização, está resolvido o problema do consumo, está resolvido o problema da agricultura, está resolvido o problema da inflação. Estamos ouvindo o presidente seja, Lula conversando com seus ministros, fazendo uma chamada nos ministros. Ô, Sakamoto, achei interessante aí nesse ponto no qual ele fala, a gente ainda não sabe, a gente ainda não aprendeu a fazer a narrativa correta, a mostrar o que o governo está fazendo. Mas precisa ter essa narrativa, porque o povo não sente que as coisas... Aí depois ele emenda falando, se tem dinheiro na mão do povo, não precisa mais de nada. É narrativa ou é entrega? É as duas coisas, Fabiola, porque tem a entrega em si. E aí eu acho só um pequeno comentário, porque é o seguinte, o governo tem muito sucesso em entregar. O PIB aumentou, a renda média aumentou, o desemprego está na mínima histórica da série histórica desde 2012, né? Você teve uma melhora dos indicadores, de uma maneira geral. Agora, a melhoria na sensação da qualidade de vida, ela não acompanha necessariamente esse ritmo. Houve uma melhoria na percepção da qualidade de vida que tem muito a ver com o custo de vida nas cidades. Então, ou seja, a inflação deu uma baixada, né? Tá baixa, a inflação dos alimentos, que pega principalmente os mais pobres, está mais baixo. Isso impacta na qualidade de vida, na percepção da qualidade de vida, mas ainda é pouco porque tinha tido um aumento considerável. Feijão e arroz caíram cerca de 30% esse ano, mas tinha aumentado nesse mesmo tamanho no ano passado. O que o governo está apostando nesse sentido para 2026 é que, como os juros não vão cair, como você melhora a sensação de qualidade de vida, sendo que você não vai aumentar consideravelmente assim o salário. Você vai garantir mais recursos circulando com isenção do imposto de renda, com outros benefícios sociais. Então tem essa parte. A outra parte, Fabiola, é o seguinte, que existe uma disputa na esfera pública a respeito do sentido das políticas, a respeito do que é mais relevante, do que é menos relevante. A oposição tenta puxar a questão da segurança pública como a questão principal. O governo Lula tenta puxar a questão da economia como a questão principal, que é onde ele tem para mostrar. Há uma disputa hoje a respeito do que é mais relevante, do que é menos relevante e do que aquilo, na verdade, que afeta a vida dos brasileiros com mais ou menos importância. E aí você tem essa disputa com muita informação que é verdadeira, que constrange o governo a respeito de entregas não feitas, mas também muita fake news, muita desinformação também postada pela oposição. Então, o que o Lula está querendo colocar? Olha, a gente precisa mostrar para as pessoas o que a gente está fazendo, furando as bolhas e deixando claro o que é entrega real. Agora, não basta isso. No final do dia, lá na urna, em outubro de 2026, eu falo sempre isso aqui, vai fazer a diferença a percepção do preço do arroz, do feijão, da picanha e da cerveja. Então, lá em outubro de 2026, o eleitor, na hora que for apertar os números da urna, vai pensar, minha vida melhorou ou não melhorou? Como eu disse, é claro que para você chegar nessa equação de a vida melhorou ou não melhorou, tem principalmente a percepção do que funciona, e o eleitor não é burro, o eleitor sabe, na verdade, da caixa registradora do supermercado, aquilo que está fazendo diferença, se a vida melhorou ou não, né? E também, é claro, essa questão da percepção, né, do sentimento, que aí tem uma questão de disputa pública nas redes sociais, nas mídias, em todos os lugares. E é claro que, entre fatos e mentiras, o governo vai ter que lidar com isso. Vamos lá, Josias, essa história da narrativa, né? O presidente Lula fala assim, a gente ainda não aprendeu a narrativa, né? É preciso o governo mostrar melhor. Você acha que é uma questão mais de mostrar ou de entregar mesmo? Não, entregar e mostrar, né? Agora, nós estamos vivendo uma fase em que a comunicação política está muito intoxicada, né? Se você considera a pesquisa que foi divulgada ontem pela Quest, Fabiola, o Lula já convenceu absolutamente o pedaço do eleitorado que é lulista e o pedaço que é de esquerda, mas não lulista. O eleitor lulista, esse 97%, ou seja, praticamente todos os eleitores lulistas estão convencidos que o governo é um sucesso retumbante, vão reconduzir o Lula, e 86%, portanto, também um percentual muito expressivo da esquerda não lulista, também se declara muito satisfeita com o governo do Lula e tem a disposição de votar nele
para um quarto mandato. Só que isso aqui corresponde a 14% do eleitorado, né? E do outro lado você tem também um núcleo de eleitores muito convencido de que o Lula não merece um quarto mandato. E há um percentual que a Quest estima em 32% do eleitorado, que são os chamados brasileiros ideologicamente independentes. Nem se identificam com a direita bolsonarista, nem com a esquerda lulista. É esse eleitor que vai definir a eleição. E o Lula hoje, embora não diga, está celebrando a novidade da oposição, que é o lançamento da candidatura do Flávio Bolsonaro, porque isso permite a ele recriar aquele ambiente de 2022, do nós contra eles, os democratas contra os golpistas. E esse eleitor independente, também informou ontem a pesquisa da Quest, ele tende, embora não goste do Lula, ele tende a direcionar mais votos para o Lula do que para o outro lado, se o adversário for o Flávio Bolsonaro. E a pesquisa mostrou que o Flávio Bolsonaro reúne condições, ele está na segunda colocação, atrás do Lula em todos os cenários, e no hipotético segundo turno, ele perde por 10 pontos percentuais, o que não é grande coisa, mostra que o resultado está apertado. Agora, com o Flávio Bolsonaro na jogada, 37% desses eleitores independentes se dispõem a votar no Lula contra o Flávio Bolsonaro, que levaria algo como 23% desse eleitorado. Portanto, o Lula amealha, vence, prevalece nesses eleitores independentes, se tiver do outro lado o sobrenome Bolsonaro, com 14 pontos de vantagem. Então, é para esse público que o Lula direciona a sua mensagem. É esse público que o Lula quer convencer. E, se tiver do outro lado o sobrenome Bolsonaro, a tarefa vai ficar mais fácil para ele, porque a Quest mostrou que, num segundo turno, com todos os outros adversários conservadores, Tarcísio, Zema, Caiado, Ratinho Júnior, todos são mais leves do que o Flávio Bolsonaro. Então, interessa ao Lula, hoje, dividir o Centrão, por isso ele diz aos ministros do Centrão, olha, escolha um lado, porque interessa ao Lula que no Nordeste, no Norte, onde ele é bem votado, que esses personagens, esses candidatos do Centrão, peçam voto para ele. Peçam voto para ele, Lula, façam campanha associada à imagem dele, porque isso vai levar, divide o eleitorado do Centrão e leva gente para o Congresso mais simpática a um eventual novo governo dele, né? Então interessa dividir o Centrão e interessa atrair, desde logo, ir convencendo esse eleitor independente, Fabiola. Agora, de toda maneira, vamos ter uma eleição bastante disputada no ano que vem. Você trouxe aí já os detalhes da pesquisa Quest, a gente vai voltar daqui a pouquinho mais nisso, mas e tem tudo a ver o que estava falando sobre o foco do presidente Lula, o eleitor que ele deseja, com uma outra fala que ele fez há pouco na reunião ministerial. Num tom eleitoral, aqui segundo o Lucas Borges, que está acompanhando, ele disse que ele fez um aceno aos evangélicos. E no encontro, Lula anunciou que vai transformar a música gospel em patrimônio brasileiro. E ele disse, aí ele falou para o Jorge Messias, que está lá na reunião, né, que o Jorge Messias é advogado-geral da União. Aí ele disse para o Jorge Messias, além de ser ministro da Suprema Corte, você vai poder cantar sua música gospel dentro do Palácio do Planalto, disse ele. Jorge Messias é cristão, né, e ele é evangélico. E aí o Lula sempre tenta esse aceno aos evangélicos, né, o Sakamoto? E ele tem um percentual dos votos evangélicos também, né? É possível ampliar isso? É preciso mais? O que você acha de transformar a música gospel em patrimônio brasileiro? Até porque o que ele está falando é porque você tem um rol de músicas que fazem parte do patrimônio cultural imaterial brasileiro, segundo o IFAM. O samba de roda, o frevo, o maracatu, tambor de crioula, entre outros, já são patrimônio cultural imaterial brasileiro, né? Então, o Lula que está propondo aqui incluir nesse rol também a música gospel. É um aceno ao público evangélico. Ele tem votos
do público evangélico, mas ele tem votos pouco, cerca de 30% do eleitorado evangélico foi com ele nas eleições passadas, né? O que o Lula quer com isso é aumentar um pouco essa fatia, né? Ele sabe que ele não vai ser maioria, só que numa disputa de eleição presidencial, qualquer voto conta nacionalmente. Então, ele quer aumentar um pouco essa fatia, pelo menos não perdê-la, aumentar um pouco, até porque ele sabe que do outro lado, não importa quem seja o concorrente, vai contar com o apoio de algumas fortes denominações evangélicas neopentecostais, e isso faz diferença, né? Agora, o Lula, segundo as pesquisas de opinião, ele tem uma força muito grande junto ao público católico, né? A força dele maior é junto ao público católico. E entre o público católico também tem um pessoal praticante que acaba, na verdade, olhando para essas ações, essas movimentações do governo também com bons olhos, Fabiola. Então, é um aceno do Lula ao público, não só evangélico, ao público cristão, para manter os votos que ele tem e, no limite, conseguir abocanhar mais alguns. Ele consegue, ele tem tido um diálogo, ele tem, inclusive, parte do campo mais progressista tem torcido o nariz para determinadas aproximações do Lula, né? Bênçãos no palácio, todas essas coisas, né? Coisas que via-se com mais frequência no governo passado. O Lula tem abraçado isso e claro, uma movimentação, uma aproximação, né, pensando em 2026. Nessa reunião, o que está acontecendo na reunião agora? A gente pode colocar um pouquinho do ao vivo? O que eles estão falando agora? Qual é o ministro que está? Porque normalmente o que eles têm feito, o presidente Lula fala, aí depois cada um dos ministros tem um tempo para apresentar os seus feitos. Não sei se a gente tem aí já alguma fala do ministro. O Rui Costa ainda está falando. Ele está falando bastante. Vamos ver um trechinho do Rui Costa. Deixa eu ver o que ele está falando. Sucesso e, portanto, firmar a partir da COP compromissos como o mapa do caminho muito bem proposto, liderado aqui por nossa ministra Marina Silva. Acordo de livre comércio que o senhor está por materializar com a comunidade europeia. O Haddad vai falar mais disso. Parceria estratégica com a China. O Rui Costa está fazendo um balanço sobre o governo. A gente está com a nossa equipe acompanhando, o Lucas Borges também está acompanhando. Quando for saindo outros destaques, a gente vai trazendo ao vivo aqui para você que está acompanhando o nosso All News. Já que o Josias trouxe a história da pesquisa Quest, vamos analisar essa pesquisa Quest que saiu ontem e que mostra que o presidente Lula sai na frente e venceria todos os seus opositores. Ele venceria, inclusive, Flávio Bolsonaro, né, que aparece em segundo lugar nos 6 cenários pesquisados. No segundo turno, Flávio ficou com 10 pontos percentuais atrás de Lula, num percentual muito semelhante, inclusive. Não sei se a gente tem aí o cenário de segundo turno, é esse. De segundo turno. Lula e Flávio, Flávio 36, Lula 46, Lula e Tarcísio 35-45, Lula e Ratinho 35-45, mesma coisa. Ronaldo... É sempre o mesmo percentual, né, Josias? Está sempre ali no patamar dos 30 e pouco e o Lula no patamar de 45. Não muda muito isso. Qualquer candidato da direita parece com a mesma força. Mas tem mesmo a mesma força, Josias? Qual desses candidatos talvez tenha mais facilidade para chegar mais próximo de Lula e, de repente, não fazer com que Lula seja reeleito? Bom, o Flávio Bolsonaro melhorou a sua posição depois do apoio do pai, né? Essa é a primeira vez que está sendo testado aí, depois que o Bolsonaro ungiu o filho como o seu predileto nessa corrida presidencial, e o Flávio Bolsonaro saiu dessa pesquisa, Fabiola, como a principal força da oposição, né? Agora, o que concede a ele força também é um sinal de fraqueza, porque assim como o pai proporciona uma boa largada ao filho, ele também tira muito voto, e o Flávio arrasta aí nessa pesquisa a maior taxa de rejeição da temporada. 62% dos eleitores dizem que jamais votariam nele. Conseguiu ter um índice de rejeição maior que o do Lula, que é de 54%, né? Então, nós estamos, evidentemente, há 10 meses e meio da eleição. Qualquer prognóstico sobre a disputa é um exercício de quiromancia, mas o Flávio Bolsonaro, nessa primeira pesquisa, ele
aparece ali, ele ganha uma aparência de candidato favorito a fazer do Lula o próximo presidente da República pela 4ª vez, porque o Lula fica ali oscilando, dependendo do cenário, né? Foram 6 cenários, entre 34% e 41%, e o Flávio em segundo, sempre, variando de 21% a 27%. E no segundo turno, aí é uma distância curta, se formos considerar que o Lula é presidente pela 3ª vez, o Flávio é um personagem mequetrefe, e ele aparece só 10 pontos atrás do Lula, né? Só que essa rejeição, Fabíola, de 62% é uma taxa proibitiva, né? É quase como um bloqueio que impede o Flávio Bolsonaro, impediria de chegar à presidência da República, né? É preciso lembrar que em 2022 o Bolsonaro virou o primeiro presidente não reeleito da história desde o surgimento desse Instituto da Reeleição. E ele foi despachado mais cedo para casa, a despeito de estar, naquela ocasião, trotando a máquina governamental. Se o Flávio Bolsonaro se mantém na disputa, ele pulveriza a direita, ele inibe a entrada em cena no jogo federal do Tarcísio de Freitas e, na prática, ele vai encontrar, agora em 2026, um Lula mais duro de roer do que aquele de 2022, que foi com o qual o pai dele lidou e perdeu. Porque agora, dessa vez, é o Lula que está cavalgando a máquina do governo. Então, lá atrás, o Bolsonaro perdeu, mas o Lula, com os resultados que obteve, a despeito da avaliação precária, se ele tem do outro lado um sobrenome Bolsonaro, o filho em vez do pai e com a máquina na mão, é muito difícil ele perder uma eleição como essa, né? E é preciso ver que jogo vão jogar os demais, as alternativas de direita. Todo mundo é mais leve do que o Flávio no segundo turno. Ocorre que o Flávio, pelo resultado da Quest, chegaria ao segundo turno, não os demais. Ele divide a direita e a perspectiva é de que ele, se mantiver a candidatura, chegue ao segundo turno. Mas todo mundo é mais leve do que ele. Todo mundo tem uma taxa de rejeição muito menor do que a dele e, portanto, teria, em tese, mais possibilidade de se confrontar com o Lula em condições mais competitivas. Agora, o Bolsonaro parece não estar interessado nisso, colocou o filho no jogo e, de fato, a entrada dele, a meu juízo, Fabiola, hoje favorece inteiramente os planos de reeleição do Lula. Aliás, né, Sakamoto, olhando a pesquisa, são vários recortes que a pesquisa Quest traz, e um deles é exatamente esse. 54% dos entrevistados acham que Bolsonaro errou ao escolher Flávio Bolsonaro. E 62% disseram que não votariam no filho do ex-presidente. É o que mostra. 36% diz que acertou, 54% dizem que errou. Como é que você analisa a pesquisa Quest, Sakamoto? O que te chamou mais atenção? Olha, chamou a atenção, Fabiola, que com esses números da Quest, né, que mostram o Flávio Bolsonaro isolado em segundo lugar no primeiro turno, empatado praticamente com todos os outros candidatos, os outros governadores presidenciáveis no segundo turno, isso joga um banho de água fria no governador Tarcísio de Freitas, no Centrão e na Faria Lima. Por quê? Porque é o seguinte, está claro, né, e acho que ficou muito claro para todo mundo, que o senador Flávio Bolsonaro entrou nessa com a bênção do pai para tentar forçar o Centrão, para tentar forçar outras forças políticas no Brasil, ou para anistiarem o presidente, ou para reduzirem o tempo dele na cadeia, ou ajudarem ele de alguma forma. O próprio Flávio deixou isso claro, falou que tinha um preço, né, falou que a candidatura dele era irreversível, mas que tinha um preço para ser negociado, para ser discutido. Todo mundo sabe disso em Brasília. A questão é que, por enquanto, tá difícil para o Centrão pagar esse preço. Né, que é o quê? Vai aprovar um projeto nesse sentido. A tentativa de dosimetria veio junto com um arrombamento de porta para liberar criminoso por crimes sexuais, por corrupção, por lavagem de dinheiro, e vai ser reformada no Senado, né, o que vai acabar atrapalhando a vida de Jair Bolsonaro lá na outra ponta.
Então, o que acontece? Se isso não for entregue, o candidato preferencial do Centrão e da Faria Lima, que é o governador Tarcísio de Freitas, não vai ser candidato com o apoio de Bolsonaro. E ele não vai sair se tiver o Flávio junto. Tarcísio deixou claro. Mesmo se saísse, tem uma das lâminas da pesquisa que mostra Lula lá na frente, Flávio com 20 e pouco, e nesse caso, Tarcísio na casa dos 10% atrás, se sair como independente. Ou seja, o que acontece? O Bolsonaro e o filho e a família sabem que eles não devem conseguir eleger alguém exatamente por conta da rejeição que a Fabiola colocou diante do Lula. Vai ser muito difícil, a menos que aconteça uma coisa totalmente nova no meio do processo. É claro, o roteirista do Brasil está aí para maluquices, pode acontecer. Caso contrário, vai ser muito difícil eleger. Só que, se não elege o Flávio, com a sua candidatura, é capaz de formar uma bancada bolsonarista mais robusta. Né? Então, o que acontece? Mesmo se ele não tiver voto suficiente para se eleger presidente, ele pode forçar uma bancada de senadores e uma bancada de deputados mais ligada ao bolsonarismo, que também é péssimo para o Centrão. Então, o que acontece? O Centrão tem pouco tempo para negociar esse preço. Hoje, Flávio Bolsonaro é um bode na sala, mas se o preço não for pago para o bode sair da sala, o bode vai estar na urna em 2026.